E esta é a segunda reflexão nossa. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Tem outra tradução aqui: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Na verdade, a palavra bênção já é riqueza. Nem precisava aqui de enriquece, porque só o fato de sermos abençoados por Deus já é riqueza. E o poeta de Deus aqui, ele diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, não traz tristeza. Quem sabe você que está me ouvindo, querido, querida, que diz que tem prosperado: pastor Eugênio, eu tenho prosperado, estamos prósperos, estamos, graças a Deus, enriquecendo. Mas será que é graças a Deus mesmo? Será que você tem sido abençoado por estar desse jeito? A sua família vivendo numa situação de divisão, a sua esposa amargurada? Tem muito homem aí dentro da igreja que está prosperando, conquistando, agregando valores, bens, mas a esposa está em depressão, os filhos perdidos. Precisamos de avaliar se é mesmo bênção de Deus. Se não é um engano, se não é o coração que está te enganando, meu irmão, minha irmã. Porque a riqueza, segundo Deus, ela não traz desgosto, ela não traz derrota, ela não traz para você dores. E eu quero fazer aqui, em primeiro lugar, baseado então nessa nossa reflexão, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto, dores. Eu quero, em primeiro lugar, dizer o seguinte, que precisamos de fazer uma comparação aqui sobre a riqueza segundo o mundo e a riqueza que a Bíblia nos revela segundo Deus. Eu ouvi há algum tempo uma história de um homem humilde, era o mais humilde da família, era a pessoa que tinha não tinha condições, era pobre da família. E ele trabalhava numa indústria, naquela cidade pequenininha de 20, 25 mil habitantes. Ele trabalhava naquela indústria como porteiro, ele era, na verdade, ficava na guarita ali. E ele converteu a Jesus, a sua esposa resistente, começou a persegui-lo. Os filhos começaram a ficar indiferentes a ele, indiferentes. E ele converteu ao evangelho, foi graça de Deus. E aí, numa certa noite, ele teve um sonho. Ele sonhou que estava num lugar muito bonito. E ele ouviu uma voz dizendo: a pessoa mais importante, mais rica da sua família morrerá no último dia deste mês. Ele acordou assustado, falou com a esposa. No dia seguinte ele teve o mesmo sonho, estava num lugar bonito e ele ouviu uma voz: a pessoa mais importante da sua família e mais rica vai morrer no último dia deste mês. Quando ele falou para a esposa falou: agora é crente, ficou doido. É crente, ficou doido. Os filhos ficavam olhando com olhar de desdém. E aquele homem, pela terceira vez, teve o mesmo sonho. E ele resolveu então, e procurou saber quem era a pessoa mais importante da sua família e mais rica. Até que enfim ele descobriu, ao pesquisar, que tinha um tio dele, ficava uns 80 quilômetros daquela cidade que ele morava, que era o mais importante e rico, cuidava, criava muito gado, mexia com gado, fazendeiro, e ele então conseguiu lá um dia naquela empresa e foi lá na casa do seu tio. O seu tio o recebeu, mas o recebeu assim, depois de tanto insistir, e ele contou e falou assim: ó tio, pois o senhor vai morrer agora no final do mês, o último dia do mês o senhor vai morrer. Quase que o tio dele o expulsava de casa. A esposa do tio dele riu dele, fez chacota dele. E ele então falou: olha tio, o senhor vai morrer, eu tive o sonho 3 vezes, e lá na igreja eu agora converti,
eu sou agora crente. E o pastor diz que quando a gente tem sonho 3 vezes assim, pode ser espiritual. E é espiritual, e o Senhor prepara que o Senhor vai morrer. Voltou para casa, a esposa dele o odiou por isso, os filhos riram dele, os dias passaram. Quando foi no último dia daquele mês, aquele homem não levantou. Quando a esposa foi vê-lo, porque ela ainda não tinha levantado para ir para a indústria, descobriu que ele já estava morto. Entendeu? A mensagem era para ele, a pessoa mais importante da família. A pessoa mais rica da família era ele. E através dele, a sua esposa, os seus filhos, tiveram um quebrantamento. Ele era o mais pobre da família, mas era o mais importante e o mais rico. É esta ideia que eu quero colocar para vocês como introdução, meus irmãos e irmãs. Você sabia que você é uma pessoa rica? Nós somos ricos das bênçãos de Deus. A Bíblia diz aqui em Coríntios, irmãos, que Jesus, sendo rico, Jesus era Deus, dono de tudo. Ele deixou o seu conforto celestial e veio a este mundo. E a Bíblia diz aqui em Coríntios que ele se fez pobre, ele sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza tornássemos nós ricos. Nós somos ricos, irmãos, pela graça de Deus. Estou em primeiro lugar aqui fazendo a distinção entre a riqueza do mundo e a riqueza bíblica que a Bíblia nos revela de Deus. Porque o problema é que muitos estão pensando que riqueza é dinheiro, só dinheiro, bens materiais, glórias humanas, honrarias, a pessoa ter nome, porque tem dinheiro, igual o tio desse moço que era o mais importante, materialmente falando, mais rico materialmente falando, mas era pobre. E ele que era o rico, entende? A reflexão nossa aqui está em Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores, desgosto. A riqueza segundo Deus e a riqueza segundo aos homens. Enquanto os homens estão voltados para a concupiscência, estão voltados aí para as glórias humanas. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar bens, propriedades, dinheiro, ter fama, ter posição, mas perder a alma? E quem sabe você que está me ouvindo já tem perdido a sua alma. No final nós vamos falar sobre isso. O cuidado que você, meu irmão, tem de ter, porque nesse frenesi de querer ganhar, prosperar, comer o melhor desta terra, você está perdendo a sua alma. A bênção de Deus enriquece. Nós somos um povo abençoado, irmãos. Abençoado. Porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Você sabia? Aí eu quero até abrir aqui um parênteses. Será que a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não tem uma aliança com Jesus, uma pessoa que ainda não converteu, será que é uma pessoa abençoada? O que você acha? Vou perguntar de novo. Será que uma pessoa que não tem Jesus, que não tem Deus, será que é uma pessoa abençoada? E eu vou te responder que é. É, pastor? É. Quando nós estudamos a teologia aqui na Bíblia, nós aprendemos sobre a graça universal. É a graça geral. É esse Deus que, como o sol, brilha para todos, abençoa a todos. É esse Deus que nos faz mover e existir. Então as pessoas, mesmo sem um compromisso com Deus,
sem uma aliança com Deus, contam com a bênção natural aí, onde Deus abençoa a todos. A misericórdia de Deus todos os dias se renovam, não é só na minha vida, mas na vida também do ímpio, na vida de um assaltante, de um criminoso, de um adúltero. Meu Deus, pastor, é. Por isso que eu gosto, e um dia alguém veio me questionar, por que você chama todo mundo de abençoado? Eu gosto de tratar os meus vizinhos, como é que tá a bênção? Eu chego na escola lá, oi bênção. Chego com um pai, ô bênção. Por que, pastor, o senhor chama todo mundo de bênção? Porque todos são bênção. Porque todos têm recebido bênçãos de Deus e têm sido abençoados por Deus. Essa bênção que eu diria geral, universal, onde todos têm sido preservados por Deus. Você que me ouve aí, você quer ver? É uma bênção, não é? Você ter levantado hoje pela manhã e ter podido tomar do café. Hein? É uma bênção, não é? A bênção de poder olhar no espelho e poder pentear o cabelo. A bênção, por exemplo, de fazer as nossas necessidades fisiológicas. Sabia que você é abençoado, meu querido? Você que está aí no presídio, você que está aí nessa fábrica, nessa loja, que não quer saber de crente e que nem gosta muito de crente nem de pastor. E você sabia que você é um abençoado, uma abençoada? As necessidades fisiológicas nossas, que a gente pode fazer, a número 1, número 2, não é bênção? Por isso que você é um abençoado. E é por isso que eu quero te desafiar, irmão, para que quando você chegar na fábrica lá no banco, lá na escola, no hospital, ei, você que está no carro aí, quando você chegar e até de repente for multado por um guarda, você falar com ele assim, olha, que Deus te abençoa, muito obrigado, abençoado. Porque são abençoados. Olha que bênção. Você poder ouvir o canto dos pássaros. Você poder me ouvir agora. Que bênção. Esse dia eu cheguei num lugar, numa loja, e a mulher falou, você é pastor? Eu falei assim, sou. Qual o nome do senhor? Pastor Eugênio. Eu te ouço na rádio. Eu falei, por quê? Eu conheci a voz do Senhor. Que bom! Já pensou? A bênção de poder degustar as coisas. Estamos falando aqui que a bênção do Senhor enriquece. E eu estou falando aqui, abri um parênteses, para falar da bênção aí, onde as pessoas, até mesmo sem compromisso com Deus, são abençoadas. Olha a bênção de você poder ouvir. Olha a bênção de você poder escovar os dentes. Olha a bênção de você poder enxergar. Você quer ver uma coisa que é bênção e a gente muitas vezes não agradece a Deus? A bênção de poder usar um óculos. Eu estou usando um óculos aqui da 1,75. 1,75, o outro é 2,20. Eu preciso de ler aqui, ó, ler a Bíblia, ler aqui as minhas folhas. E olha que bênção é o óculos. Olha que bênção você poder. Olha para você ver, algumas pessoas que ouvem aquele aparelhinho no ouvido, porque não podem ouvir. Deus é tão maravilhoso, é um Deus tão de bênção, a gente abençoa tanto, que ele deu inteligência a alguém para fazer aquele aparelhinho de ouvido para as pessoas que não estão ouvindo bem. Fazer o óculos. Olha que coisa maravilhosa, óculos. Aí eu quero aproveitar aqui e fazer uma propaganda para a Ótica Diniz, nosso amigo lá, Walter, bênção de Deus, da Igreja Batista. Vai lá comprar. Conheça lá a Ótica Diniz. A pessoa, que bênção! Então, as pessoas têm sido abençoadas, apesar de não terem compromisso com Deus, já são abençoadas. Olha a bênção de você poder praticar atividade física. Olha a bênção de você poder ter o seu corpo funcionando de uma maneira perfeita. Olha a bênção do sol. E é por isso que nós atraímos mais bênçãos quando nós agradecemos a Deus, mas nós atraímos maldição, você que está fora aí, quando você reclama. Inclusive, o sol daqui do norte de Minas voltou aqui em Montes Claros. Eu quero pedir você, meu irmão, para de reclamar do sol. Pare de reclamar do sol. Pare, por favor.
Olha que bênção. O sol liberar a vitamina D que é necessária para o nosso corpo. Se eu ficasse aqui falando das bênçãos naturais, eu ficaria aqui, o programa acabava. Não tinha mais tempo. Então estamos falando sobre a bênção do Senhor enriquece e não traz o quê? Dores. E em primeiro lugar, eu fiz uma comparação entre a riqueza do mundo aí, a compreensão do que é riqueza no mundo, e agora o que é segundo Deus. E tudo para Deus é espiritual. E estou colocando vocês aqui, meus irmãos, porque nós temos sido abençoados agora, nós temos a graça sobre nós. Aí eu fechei o parênteses, né? Nós temos agora a graça especial. Eu falei da graça geral, universal, que todos recebem. Agora a graça especial é que nós temos sido abençoados. Segundo aqui nós vimos em Efésios 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E isso aqui só daria para pregar um sermão de 2 horas. Mas eu vou passar rapidinho aqui para me seguir em frente. Primeiro, nós temos a bênção, gente, da salvação. Você já tem esta bênção que te enriquece, que te dá segurança, que te dá, na verdade, paz, consolo. Que quando nós tombarmos aqui, quando nós morrermos aqui, nós adentraremos nos portais da glória celestial. Isso é coisa tremenda. Nós fomos eleitos. Aqui, ó. Eu tenho uma mensagem que eu prego 1 hora só sobre as bênçãos aqui daqueles que estão assentados nas regiões celestiais, que sou eu e você. Ele nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Bênção que te enriquece, que pode o Satanás falar que vai te matar, que vai fazer isso, aquilo outro, nenhuma condenação há. Outra coisa aqui, nós temos a bênção da redenção pelo sangue do Cordeiro. Isso é bênção, meu irmão. A bênção de Deus enriquece e não traz dores. A bênção, o que significa a bênção, gente? É gozar de paz, é gozar de liberdade. Bênção é você poder, meu irmão, escute, e você contar com o favor de Deus, com a direção de Deus, com os cuidados de Deus, com a providência de Deus. Bênção, ser abençoado, é ter sobre você paz, mesmo em meio às procelas, às tempestades da vida, é ter paz, mesmo tendo privações. Você é um abençoado. Você pode dizer para o seu irmão aí, abençoado? Tem um cântico que eu gravei, que fala bênção sobre bênção, bênção sobre bênção. Vivendo a cada dia com o Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Conhece a música? Bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, vivendo a cada dia com o Senhor. Bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, vivendo a cada dia com Jesus. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando por mim? Aperta minha mão, vejo meu coração, sinto meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Bênção, meu irmão. É bênção mesmo. É você ter a comunhão com os irmãos. E aqui Efésios fala da bênção também, que é ter o selo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Esse foi o primeiro aspecto que eu coloquei aqui. Eu quero passar para a segunda lição nossa. A primeira, eu fiz a comparação entre a riqueza segundo o mundo e a riqueza segundo Deus. E compartilhei com vocês também que o nosso Deus, Ele abençoa as pessoas mesmo que não tenham compromisso com Ele. É a graça geral. Mas Ele abençoa muito mais os seus filhos, os herdeiros e co-herdeiros com Cristo,
que são aqueles que foram regenerados, conforme aqui Efésios capítulo 1. A segunda parte da nossa palestra, eu quero falar que a riqueza que Deus abençoa e nos enriquece. Deus poderá nos abençoar também, pastor, e nos enriquecendo com bens materiais? Sim, eu falei das bênçãos espirituais, apesar que tudo é espiritual, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. Muitas vezes, o nosso Deus, o nosso Pai, escute, Ele quer nos dar boas condições, nos dar prosperidade material, porque a prosperidade espiritual, Ele já tem nos dado. Ele quer nos dar prosperidade psicológica, de harmonia com os filhos, com a esposa. Isso é riqueza também. E a riqueza material tem horas. Como Ele me conhece, te conhece, Ele vai dar aos pouquinhos. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu estou há 18 anos aqui em Montes Claros. Graças a Deus, Deus tem me abençoado aqui nessa cidade. Não tem muita coisa. Mas se 25 anos, quando nós casamos, se eu tivesse o que eu tenho hoje, talvez eu não saberia administrar de uma maneira humilde como hoje. Entende? Então tem horas que as bênçãos materiais vêm e Deus coloca em nossas mãos, quando Ele vê que nós estamos preparados, aptos, maduros, humildes, para poder recebê-las. Tem muita gente dentro da igreja que começa a crescer, começa a prosperar, vira o cabeção e desvia de Deus, é ou não é? Por isso que eu gosto de dizer o seguinte: tem horas que Deus vai nos dar a bênção material de como conta-gota, de pouquinho, é uma gotinha hoje. Falando nisso, essa semana teve aí a vacinação, né? 3 gotinhas, poliomielite. Essa doença tem sido erradicada no país, mas o governo tem vacinado aí. Você vacinou seu filho? Tem horas que Deus vai nos dar a prosperidade material como se fosse um conta-gota. Vou te dar 2 gotinhas hoje. Porque se der logo o vidinho de uma vez, sem dói do cabeção. Muitos de nós não estamos preparados, concorda ou não, meu irmão? Hein, irmã, concorda? Muitos de nós não estamos preparados para receber tudo aquilo de bens, de riqueza material que Deus tem para nós e já está, quem sabe, reservado para você. Aí Deus vai dando uns pouquinhos, sabe por quê? Senão sobe em nosso coração o orgulho, a vaidade. Por isso que Ele vai dando aos pouquinhos. Eu volto a repetir, eu não tenho muita coisa, né? Não tenho, mas o que eu tenho, graças a Deus, dá para mim viver com a minha esposa, com as minhas filhas. Mas eu repito, se há 25 anos eu tivesse o que eu tenho hoje, talvez eu não estaria com a vida como hoje eu estou. Tenho as coisas e eu sei administrar com maturidade. Eu vi a história de um rapaz criado dentro da igreja presbiteriana pela sua mãe. E ele fez um curso, se tornou médico. A igreja orava por ele, ele foi criado na escola bíblica dominical. Escuta, olha para você ver como que a pessoa, muitas vezes, a antecipação da herança é maldição. A antecipação daquilo que Deus tem para você, talvez é maldição. Por quê? Porque você não sabe administrar. Esse rapaz, então, criado na igreja, a igreja orava por ele, ele formou, se tornou um grande médico. Respeitadíssimo ainda é. Aí a sua mãe um dia falou: filho, vamos fazer um culto aqui em casa, vamos alugar um lugar então lá na igreja, vamos falar com o pastor, com o conselho da igreja, fazer um culto de gratidão, porque você hoje, depois de fazer a sua residência, vai trabalhar naquela capital. E quando a mãe empolgada, aquela mãe com o coração agradecido a Deus falou isso, ele falou: que é isso, mãe? Gratidão de quê? Foi eu que fiz meu curso, mãe. Deus? Quem é Deus? Olha para você ver, irmãos. Mas é a oração que os filhos de Agur fizeram e que eu e você precisamos de fazer. Depois você abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 30, quando diz: 2 coisas peço ao Senhor, e que não as negue até que eu morro. Desvia de mim a falsidade e a mentira. É o primeiro pedido. Segunda coisa,
não me des pobreza e nem me dê riqueza. Aí ele explica: não me dê pobreza para que eu não fique mendigando de casa em casa. Olha, pode me dar um prato de comida daí hoje? Oi, você tem alguma roupa para me dar? Não, para que eu não fique mendigando. Mas aí, olha o que os filhos de Agur falam: também não me dê riqueza, para que eu não possa depois dizer: Deus? Quem é Deus? Igual esse rapaz fez. Quem é Deus? Então, o poeta, os filhos de Agur, eles falam: dê-me a porção certa, para que eu viva uma vida tranquila. A ideia é essa. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. E o segundo aspecto aqui dessa reflexão nossa, então, é aprender isso, irmãos. Que Deus, Ele vai nos abençoar no momento em que nós já estamos aptos para isso. Você pode ver, a maioria dos filhos, a maioria daqueles que receberam herança, por não ter sido instruídos, por não ter sido guiados pelo próprio pai, jogaram tudo fora. Eu conheço uma cidade aqui perto de nós, em Montes Claros, uma cidadezinha aqui, onde os pais adotaram um menino. E também eles já eram pessoas que tinham uma idade, na época, criaram o menino do jeito que o menino queria. Não disciplinava, não dizia não para o menino. Sabe aqueles meninos abusados? Pensa comigo, um menino abusado. Aqueles meninos xaropinho, chatinho, na escola ninguém aguentava. Aqueles meninos difícil. E esse pai, então, e essa mãe, ricos naquela cidade, aqui perto de nós. Morreu o pai, ele começou a atormentar a mãe. Para vender gado, vendia... Ele era o filho único. Adotado. A mãe morreu de desgosto. Jogou todo dinheiro, toda a riqueza que o pai deixou. Porque de riqueza mal adquirida. Por isso que você que está aí querendo deixar alguma coisa para o seu filho, você tem que ensinar o seu filho, irmão. Instruí-lo, mostrar o caminho para ele, como ele vai usar o dinheiro. Agora veja bem, muitas vezes acontece isso conosco. Você está reclamando aí, por que Deus não te deu ainda, sabe por quê? Porque você não está com maturidade suficiente. Porque se Deus te der, você pode apartar o coração dele. Você pode se orgulhar. Nós estamos vendo aí, irmãos, crentes dentro das nossas igrejas, fez um concurso público, de repente conseguiu ganhar um dinheiro aí bom, porque pensa uma pessoa que não ganha nem um salário mínimo, de repente passou a ganhar 10 salários, se não tiver estrutura, endoida, é ou não é? Perde o cabeção. Você sabe disso, a quantidade de pessoas aí que são vaidosas, jactanciosas, se gloriam. Tem, mas vive na dor. Esse é o segundo aspecto que estou colocando aqui, ó. A reflexão nossa hoje é: a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. E o segundo aspecto que eu estou colocando aqui é que quando Deus quer prosperar alguém, principalmente filho dele, ele vai ver se o filho dele está com maturidade, se o filho dele tem estrutura emocional para poder receber aquilo. Louvado seja Deus, amém? Então fique descansada no Senhor, descansado no Senhor, e cuidado para que a vaidade não entre em teu coração. Eu gosto aqui do salmista Davi, no Salmo 131, quando ele diz o seguinte: Senhor, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim, Senhor. Eu não ando. Pelo contrário. Olha, Senhor, não é altivo o meu olhar, nem soberbo o meu coração. Não é altivo nem soberbo. Não anda à procura de grandes coisas. Quem sabe, meu irmão, você que está aí, está muito à procura de grandes coisas. Calma. Você fica louco para adquirir. E Davi termina aqui, olha, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim também a minha alma, ó Senhor, para contigo. Irmãos,
Não significa que você não deva ter boas condições, dinheiro. Não, podemos ter. Mas espera o tempo de Deus. E eu quero aproveitar aqui, irmãos, porque tem um texto que tem sido muito usado pelos crentes, principalmente esse pessoal aí da teologia da prosperidade, e até alguns crentes nossos, que falam o seguinte: nós precisamos de comer o melhor dessa terra. Já viu? Mas você já foi ver o contexto do texto, meu irmão? O que queria dizer isso? Que nós vamos comer o melhor dessa terra? Pensa um povo que estava no Egito, enfastiado de maná, e agora ia entrar na terra prometida, tinha frutas, tinha tudo aquilo que era necessário ao corpo deles, teria ali. E eles iam comer o melhor da terra lá, sim, dentro do contexto que eles estavam vivendo. Agora o problema de hoje é que tem um tanto de crente falando isso. E nesse desejo de querer comer o melhor dessa terra, tem alguns que têm caído na megalomania. Loucura, querem ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Porque temos que comer, pastor Eugênio. A Bíblia diz aqui, ó, pastor. Nós somos cabeça e não cauda. E nem vê o que significa isso no contexto exegético lá. Nós temos que seguir o princípio hermenêutico, irmãos. Cabeça lá, o que significa? Aí agora tem uns, não, nós somos cabeça e não cauda, e nós vamos comer o melhor dessa terra, e sempre voltados para o quê? Prosperidade, dinheiro, carro importado, sítios. É pecado o crente ter isso? Não, mas meus irmãos, nós estamos vendo alguns crentes caindo aí nessa loucura de querer comer o melhor dessa terra. Quem falou que comeu o melhor dessa terra, meu irmão? E significa que você vai ter carro importado, que você vai ter casa, sítio, que você vai ser um grande empresário. Eu quero dizer para os irmãos aqui, eu estou comendo o melhor dessa terra aqui em Montes Claros. Está, pastor? Estou. Olha para você ver aqui. Eu tenho uma esposa que eu sou apaixonado por ela. Princesa minha, paixão da minha vida, Giselda. Eu tenho Luninha, minha princesa que Deus me confiou. Melicinha. Eu tenho uma igreja que eu amo, tenho o privilégio de pastorear aqueles irmãos, e eu sei que eles me amam. Tem uns lá que não gostam muito de mim, não, mas em toda a família tem isso, não é verdade? Os amigos que eu tenho aqui de Montes Claros, amigos, entende? Uma cidade com esse sol causticante aqui, que chega a secar nossa pele, tem que usar creme. Eu estou comendo o melhor dessa terra aqui. Quem falou, irmãos, que comer o melhor dessa terra significa você ter bens, riqueza, dinheiro? Não é que você não deva ter, mas a riqueza, segundo Deus, não é esta. A Bíblia diz aqui que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Por que tem tanto rico aí em depressão? Sabia, né, que os ricos aí, meu irmão, eles já ficam preocupados nesse governo agora com essa crise aí. Os ricos estão tudo doido. Por quê? Porque o Deus deles é o dinheiro, é o mamon. O Deus meu e seu, meu irmão, é Jesus, é o maior tesouro, é a maior riqueza que nós temos. Eu quero dar uma palavra para você, meu irmão. Pare aí de cair. Eu vou comer o melhor dessa terra focado só em trabalhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar. O que adianta você ganhar, ganhar, ganhar e perder depois a tua vida, a tua alma, os teus filhos? Entendeu? Só quer ganhar, ganhar, ganhar. Essa loucura, essa megalomania de querer ganhar, ganhar, ter. Este é o problema que nós estamos vivendo. E aí fica extenuado, cansado, não tira férias. Porque, pastor, eu sou cabeça e não cauda. Porque, pastor Eugênio, eu vou comer o melhor dessa terra. Meu irmão, eu já estou comendo desde o dia que eu converti, irmão. E aquilo que Deus me der, de alguém me perguntou, pastor Eugênio, só tem sonho de ter um carro a não ser do senhor? Eu falei, tenho. E falei para o irmão qual é o carro que eu tenho vontade de ter. Aí eu falei com ele assim, só que eu não posso ter esse carro agora. E também não é essa loucura de querer ter, não. Se daqui 5 anos, 10 anos, Deus quiser me dar, e talvez também os sonhos que nós temos agora, vai depender também do contexto que eu vivo, não é verdade? Porque muitas vezes nós estamos tão voltados para o mundo aí, que o nosso coração enche de vaidade, e o meu sonho daqui 10 anos, quem sabe o carro nem existe mais.
Eu falei com o irmão, meu irmão, eu já sou realizado. Eu já sou completo. A alegria minha vai ser mais completa quando Jesus voltar e me transformar em corpo incorruptível e transformar você. A bênção do Senhor enriquece, mas não traz desgosto. Então essa ideia de muitos aí, eu vou comer o melhor dessa terra. Eu já estou comendo, já tem 33 anos, irmão. Entendeu? O problema é que eles só pensam em dinheiro, em riqueza, em dinheiro. O problema de hoje, sabe o que é? Nessa pós-modernidade nós estamos vivendo. Você vale quanto você pesa. A questão é que as pessoas querem hoje ter para ser. Não é? Elas querem ter para ser. E nós já somos, irmãos. Nós temos que ter cuidado para não ficar nessa busca louca aí, desesperada, frenética. Por que que você fala que está prosperando, mas sua família está na derrota? Como é que você comprou esse carro financiado, mas fica brigando todo dia? Isso não é Deus não, irmãos. Como que você comprou esse carro financiado em 60 vezes, mas só fica reclamando porque nunca sobra dinheiro? Não é culpa de Deus não? Não é culpa da vida? Entende? Eu estou prosperando, pastor. Eu gostaria que o senhor orasse aqui pelo carro, viu, pastor Eugênio? Olha, consagra meu carro aqui. Compramos o carro aqui, pastor, em 60 vezes. Comprou? Beleza, vamos orar. Mas só que daqui a 2 meses, 3 meses, está reclamando, murmurando, vivendo uma vida queixumes. Mas aí, se foi bênção de Deus, a bênção de Deus não traz desgosto. Se foi bênção de Deus, a bênção de Deus não traz dores, não traz separação. Um casal está separando, sabe por quê? Porque o marido comprou um carro e a mulher comprou outro carro. Até então, eles estavam festejando, dizendo que era bênção, estavam sendo abençoados. Aí o que aconteceu? A mulher começou a ir num lugar só e o homem com outro lugar. E os filhos ficavam em casa. Aí um filho ia no carro com a esposa para um lugar e o outro filho com o marido no outro lugar. Aí começou a ter discórdia entre eles. E para concluir, a mulher bateu o carro e machucou o filho. Não é que bateu o carro, qualquer um pode bater o carro, não é? Mas eu vi que eles estavam brigando, querendo separar. Mas peraí, há 5 meses atrás, 6 meses, fizeram um momento de gratidão, porque Deus os abençoou. Irmãos, nós estamos colocando Deus em confusão. Sim, porque nós estamos tão apegados a esse materialismo, não é verdade? Gente, ter carros, ter dinheiro, tem momentos que não significa bênção de Deus não, irmãos. Pastor, riqueza material é bênção de Deus. Irmão, tem horas que não é não. Se fosse assim, os traficantes, esse povo do petrolão aí. Isso, dinheiro, tem hora, meu irmão, que é maldição. E agora vamos entrar aqui, terceira parte da nossa reflexão. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto, dores. Talvez você está aí desgostoso. Talvez vocês estão aí sofrendo por causa de um negócio errado que vocês fizeram. Devolva esse carro. Devolva isso. É melhor ter paz. Aí eu quero colocar aqui em terceiro aspecto, meus irmãos. E eu quero ler aqui 1 Timóteo, o capítulo de 1 Timóteo, capítulo 6. Olha o que Paulo disse. Versículos 6 e 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí eu quero colocar o terceiro aspecto dessa palavra aqui, essa reflexão nossa, e aí eu quero perguntar se você se sente realizado. A Bíblia diz aqui, olha, tendo sustento com que nos vestir, estejamos o quê?
Contentes, irmãos. Contentes. É contentar com aquilo que você tem, não é acomodar. Mas esperar também o tempo de Deus. Olha o que o versículo diz aqui. Estou lendo 1 Timóteo capítulo 6, agora o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Cuidado. O apóstolo Paulo aqui fala em 1 Timóteo ainda 6,17, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aí eu entendo aqui, irmão, a bênção de Deus nos enriquece e nos traz o quê? Contentamento, não é dor. Não nos traz dores, desgosto, traz contentamento, realização. É você utilizar o que Deus tem te colocado em tuas mãos para saber administrar aquilo que Deus tem te confiado, administrar suas finanças. E isso traz prazer. Você pode ver que os ricos, meus irmãos, os ricos aí fora, eles adoram a Mamon, que é o Deus da riqueza. Eles vivem angustiados, só reclamam. Eu quero sempre falar isso aqui. Você já viu, você encontra com o rico, como é que tá? Ah, tá uma miséria, pastor, tá uma desgraça, pastor, tá ruim. Mas tá ruim como? O cara tá com um carro importado, tem 4 carros na garagem, o cara tem dinheiro aplicado, o camarada tem, aqui em Montes Claros, vários apartamentos. Mas é isso, o rico, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não é abençoada por Deus, e ser abençoada por Deus e abençoado com essa bênção especial que eu lhes disse no início, é ter um coração reconhecido, grato. E eles não têm. E quem sabe é você, meu irmão, que só murmura, você é empresário, mas vive só reclamando, murmurando. E é por isso que as suas coisas, os seus negócios não estão dando certo. Porque reclamação, murmuração, atrai maldições, atrai a ira de Deus. E é isso aqui, olha, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque esse é o problema do homem, do ser humano. Quanto mais tem, ele quer. E quanto mais ele quer, tem hora que ele não tem. E tudo passa. A instabilidade, tudo é instável. Nós devemos colocar a nossa confiança, fixar os nossos olhos em Deus e confiar nele. É Ele que cuida. E é preciso praticar o bem. Você que é rico, meu irmão, Deus tem te prosperado, pratica o bem. Porque a bênção de Deus enriquece para você abençoar, para você ser generoso, para você usufruir também, daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Eu quero, antes de terminar, perguntar para você, você é empresário, mas tem tanto tempo que você não tira férias? Você não conhece nenhuma praia. Você vai morrer de trabalhar aí, seu miserável. Vai morrer de trabalhar para depois o seu genro usufruir de tudo isso aí. Você está morrendo de trabalhar, sabe para quê? Um dia você morre, você infarta aí. Você infarta, sua mulher tá bonita, tá nova, e vai casar com um cara mais novo, né? Para depois ficar andando nos seus carrões, ficar recebendo os aluguéis seus. Fica aí, besta. É preciso ter experiência com Deus, cara. É preciso você se entregar a Jesus. Fica aí, eu estou vendo aí, meus irmãos, camarada trabalhando, aí infarta.
Porque você não é uma máquina. Você não é uma máquina programada lá. E até uma máquina programada, ela quebra. A sua humanidade, a sua estrutura emocional, psíquica, espiritual. Porque você é gente, não consegue esse batidão, aí morre. Vai morrer, e aí a sua esposa, eu repito, para te provocar, para ver se você desperta, a sua esposa nova, vai fazer plástica, vai ficar toda arrumadinha, colocar tudo no lugarzinho novamente. E aí havia um cara casar com ela, e os dois vão para a Europa curtir. Fica aí, besta. A bênção de Deus enriquece e não traz dores, desgosto, traz libertação, traz regozijo, traz e faz de um coração o coração generoso, faz o homem ter um coração bom. Se você diz que é crente, está enriquecendo, está ganhando dinheiro, mas só amealhando para você mesmo, não é fiel a Deus, não contribui na igreja, não ajuda em nada, só quer viver para si, fez aí o seu gueto com a sua esposa, com a sua família, não ajuda ninguém, está construindo a sua redoma aí, a sua família, mas não abra a mão para abençoar a casa de Deus, a obra de Deus, não abra a mão para poder ajudar as pessoas, os mais fracos. Aí você diz que isso é bênção de Deus? Isso não é bênção de Deus, não. Você pensa que é bênção de Deus, porque a bênção de Deus aqui, em Provérbios 10, 22, a bênção de Deus. Espelho, espelho meu. Na história infantil, a Branca de Neve e os 7 anões, a madrasta da Branca de Neve possuía um espelho mágico com o qual ela sempre conversava. Em sua vaidade, a rainha vivia perguntando ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? O espelho não mentia, porque o espelho não mente. E lá vinha a resposta: ó minha rainha e senhora, você é a mulher mais linda do reino. Isso aconteceu enquanto Branca de Neve ainda era uma menininha, mas cresceu e se tornou moça belíssima, muito formosa. A madrasta, como sempre, foi ao espelho para conferir: espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? E o espelho, que a vida inteira só falou a verdade de novo: sim, minha rainha, existe agora no reino alguém mais bela do que você. É Branca de Neve. A rainha explodiu de ódio e ciúme. Não pode ser. E a partir daí, sua vida consistia apenas em urdir um plano para matar a Branca de Neve e assim voltar a ser a mais bela do reino. A Bíblia é como um espelho a denunciar as nossas fraquezas e vaidades. Nem sempre essa denúncia nos agrada, mas é para o nosso bem que ela nos admoesta. Leia e conheça as Escrituras Sagradas. Tragédia nas alturas. O Dr. Alan White, professor do Seminário do Sul, narrou um fato que ele viu nos telejornais norte-americanos já há alguns anos. Um homem gostava muito de paraquedismo. Não era novato na coisa. Na verdade, já tinha até algumas experiências. Planejou com os amigos que saltariam certo dia, filmando toda a emoção das alturas. Os amigos concordaram e no dia combinado, lá estavam todos. Eles saltariam primeiro enquanto ele filmava tudo. Por fim, ele próprio saltaria. E assim fizeram. Os amigos saltaram um por um. O homem filmava tudo. Por último, ele próprio saltou com a câmera ligada,
filmando todos os amigos bem abaixo. Que emoção! Seria uma história de filmagem como outra qualquer, não fosse um pequeno detalhe. O homem esquecera de levar o paraquedas e só se deu conta disso quando já estava em pleno ar. Foi assim, em pânico, em queda livre, até chocar-se contra o solo. Levou a câmera filmadora, mas se esqueceu do paraquedas. As redes de televisão norte-americanas mostraram a tragédia detalhadamente. Foi a grande manchete de todos os telejornais do dia. Notou-se que quando o homem percebeu que estava sem paraquedas, a câmera começou a tremer e agitar-se em desespero até a queda fatal. O mesmo se dá com muita gente neste mundo. Vive valorizando o supérfluo e se esquece do essencial. Ocupa-se com o periférico e não percebe que deixou de lado aquilo que é central. Ao celebrar os enfeites, ignora o vital. Foi o que Jesus disse a Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente, as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e, na grande maioria, não acontecem. Se ganhassem R$1 para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso, porque se preocupar é, na verdade, perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é, agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora, ficar pensando no futuro, que na maioria das vezes não vai acontecer, é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descabida. Dessa forma, estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação, o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina: porque andeis preocupados e ansiosos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor tem cuidado de todos eles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia! A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente, não presta atenção no que está fazendo agora, ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte à próxima tarefa. Afligem-se antes que um problema aconteça, e isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos
somente, e confiar em Deus e esperar nele, que ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor, e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade de sonhar, de tomar decisões e fazer escolhas. Se aparecer alguma preocupação, tome providências. Se não puder tomá-las por algum motivo, é porque é somente coisa de sua cabeça. Largue esses pensamentos. Viva com mais leveza. Se você confiar em Deus, se você acreditar no seu potencial, a vida é boa. Nós que não conseguimos entender a própria vida. Já ouviu o ditado: se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Ele pode ser muito útil. Tenha fé em Deus. Acredite que as pessoas são usadas por Deus e são colocadas em tua caminhada para te fazer andar mais para frente. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia diferente na sua vida. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este dia o Senhor fez. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse. A síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.